Amém? Vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 26, o verso 20, apenas a parte A do verso 20, que diz assim: sem lenha o fogo se apaga. Somente até aqui. Sem lenha o fogo se apaga. Podemos sentar em nome de Jesus? É lógico que esse texto, ele tem um contexto, ele tem um segmento, onde o escritor escreveu dizendo que sem lenha o fogo se apaga, e sem mexericos a briga se acaba. Ou seja, sem fofoca não há contenda. Há um contexto para este versículo, mas eu não quero pregar em cima do contexto. Eu não quero usar o texto em si. Eu quero usar somente a expressão da parte A, que diz: sem lenha o fogo se apaga. Irmãos, a palavra se apaga, ela é a conjugação do verbo apagar no presente indicativo. Ou seja, a palavra se apaga, ela significa que existe um fogo que está prestes a se apagar. E esse fogo pode ser que ele apague hoje, pode ser que ele apague amanhã, pode ser que ele apague semana que vem, pode ser que ele se apague até o término desse ano, mas também pode ser que ele já tenha se apagado sobre as nossas vidas. E eu estava meditando na palavra do Senhor e Deus trouxe ao meu coração esse versículo, e eu senti a necessidade de nós meditarmos acerca dele. Por quê? Porque sem lenha o fogo se apaga. Esse texto é muito simples, ele fala aos nossos corações de uma forma muito clara e é fácil de interpretação. E nós podemos entender que o convite do Senhor para nós nessa noite é pensar a respeito de uma chama que uma vez foi acesa em nosso coração e de que nós temos que lutar dia após dia para que esta chama não se apague, para que este fogo não se apague. E isso é um alerta não só para os jovens que aqui estão, isso é um alerta não só para os adolescentes que aqui estão, isso é um alerta para as irmãs, isso é um alerta para os irmãos, isso é um alerta para nós líderes na casa do Senhor, e isso é um alerta para toda a igreja. Por quê? Porque sem fogo aceso sobre o altar, não tem como oferecer sacrifício de louvor. Pode ser que alguém cante bem, pode ser que alguém cante lindamente, tenha um timbre maravilhoso, e quando abre a boca, o som da sua voz
pergunta: quais foram as atitudes que você manifestou a esse Deus que você serve? Nessa noite, quais as palavras que você direcionou a esse Deus que você serve? Nessa noite, qual foi o sentimento que transbordou no seu coração a esse Deus que você serve? Porque culto não é o pastor que faz, culto não é o dirigente que faz, culto é você que faz diante de Deus, oferecendo a Ele a tua oferta. O que é um culto? Um culto é o encontro do homem com Deus. Culto não é o meu encontro com o meu amigo, não é o meu encontro com um conhecido meu. Culto não é onde eu vou para conversar, para pôr papo em dia, contar história, rever pessoas ou até navegar nas redes sociais. Culto é o lugar aonde eu vou para me encontrar com Deus Criador. Isso é o culto. E esse culto ele pode ser praticado em forma coletiva ou em forma individual. Ou seja, em forma coletiva, aonde é todos unidos no mesmo propósito de adorar ao Senhor. De forma individual, aonde sou eu comprometido em tão somente oferecer a Ele o meu melhor, porque isso é culto. E eu encontro na Bíblia alguém que entendeu o que é culto de uma forma tão poderosa, aonde ele escreveu no Salmo 122, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o salmista Davi entendia a importância e a alegria de se encontrar com Deus no culto. Ele também escreveu no Salmo 23, o verso 6: porque bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E ele encerra dizendo: e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Dizendo que se a bondade desse Deus me segue, se a misericórdia desse Deus me segue, eu, pecador, miserável, o errado da história, se essa bondade e misericórdia me segue, então eu habitarei na casa desse Deus por longos dias. Porque ele entendeu a importância de se encontrar com Deus. E eu te pergunto, o que você veio fazer aqui? Você veio se encontrar com Deus? Se a sua resposta é que sim, então eu creio que você já se encontrou com Ele. Porque eu já pude senti-lo através dos louvores e palavras que aqui
sabe prestar culto ao Senhor. Quem não tem fogo aceso sobre o altar, fica disperso, com um pensamento acelerado, pensa em várias coisas, se preocupa com várias coisas, faz várias coisas na igreja, mas não consegue adorar a Deus. Mas por quê? Quem não coloca lenha sobre o altar, infelizmente vê o fogo sobre a sua vida apagar. Talvez você pode dizer, mas que fogo é esse? E a resposta está muito clara no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3. Onde a Bíblia vai nos mostrar um personagem de muita importância no ministério de Jesus. Um homem que se chamava João, filho de Isabel e do sacerdote Zacarias. João, conhecido como o Batista. João, que foi profetizado e anunciado como aquele que anunciaria e prepararia o caminho do Senhor. Quando foi profetizado dizendo: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor. João Batista estava no deserto, conforme nos escreve Mateus. E ele vai dizer que ele pregava no deserto. Pregava sobre chave de carro? Não. Pregava sobre casa nova? Não. Pregava sobre curas divinas? Não. Porque o centro do universo não é o homem. O centro de tudo é Jesus Cristo. E ele pregava anunciando a Jesus e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre a terra. Ele estava anunciando a Jesus, o Filho de Deus. Arrependei-vos, porque Jesus está chegando. Arrependei-vos, porque o Filho de Deus já está entre nós. Arrependei-vos, porque eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos, porque a grande luz já raiou sobre as nossas vidas. Arrependei-vos, porque existe alguém melhor do que eu, alguém maior do que eu, cujas suas sandálias não sou digno de levá-las. Arrependei-vos, porque Ele tem algo melhor para vocês. E João Batista diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas eis que vem alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa expressão, esse texto, ele tem duas linhas de interpretação, duas linhas de pensamentos. Primeiro, que é somente um batismo com o Espírito Santo e com fogo. A segunda linha de interpretação é que existe
Está queimando ou está se apagando? Está queimando ou já se apagou? Como está o fogo do Espírito Santo sobre o altar do seu coração? Irmãos, às vezes nós enfrentamos tanta luta, tanta peleja, e por algum momento a gente deixa de colocar lenha sobre o fogo do Espírito Santo, e aquele fogo começa a se extinguir, começa a se apagar, e aí você começa a se desanimar, a se enfraquecer, aquele brilho começa a sumir, aquela luz começa a desaparecer, a motivação que você tinha para ir à igreja, para servir a Deus, começa a desaparecer, porque a chama está se apagando. Só que nós temos que entender que para que o fogo esteja aceso, ele precisa de alimentação. Para que o fogo esteja aceso, ele precisa de lenha. Lenha física, se fosse um fogo físico, sim. Mas como é um fogo espiritual, é necessário que haja lenhas espirituais. O que mantém o fogo do Espírito Santo aceso sobre nós é uma vida de oração. Um jovem que ora mantém sobre si ardendo o fogo do Espírito Santo. Uma adolescente, uma criança que ora mantém sobre si ardendo o fogo do Espírito Santo. Uma irmã que ora, um irmão que ora, uma igreja que ora, mantém sobre o altar do seu coração aceso a chama do Espírito Santo. Irmãos, se até Jesus, que era homem e também era divino, Filho de Deus, você vai encontrar nos evangelhos sinóticos a expressão "e subiu Jesus para orar no monte" várias vezes. Se até Jesus, que era divino, orou, então por que nós negligenciamos o período de oração? Não adianta você querer dizer que é cheio, se você não ora, provavelmente a chama do Espírito Santo já está se apagando sobre o seu coração. Para manter essa chama acesa, nós precisamos nos embasar na palavra de Deus. Fazer como o salmista de número 1 e o verso 2 diz: "E na sua lei tem prazer dia e noite." Na sua lei medita dia e noite. Não tem como nós mantermos aceso a chama do Espírito Santo sobre os nossos corações se nós não meditarmos na palavra de Deus. E meditar é desligar-se de tudo que nos rodeia e dirigir a nossa atenção ao texto que está sendo lido. Não tem como manter acesa a chama do Espírito Santo sobre o nosso coração sem uma vida de santificação. Santificar é o processo
alguém que ora. Seja alguém que medita na palavra de Deus. E seja alguém que se santifica. Não tem como eu dizer que tem fogo aceso no meu altar se eu não oro, se eu não medito na palavra de Deus. E se quando o pecado bate na minha porta, eu abro a porta do meu coração e deixo o pecado entrar. Se eu participo das coisas que no mundo há, não adianta eu querer que aquele fogo que se acendeu um dia no meu coração se mantenha aceso. Porque nós temos que entender que vida com Deus não é brincadeira, vida com Deus é algo sério. E se eu quero ter uma vida com Deus, eu devo levar a sério o Deus que eu sirvo. Porque Ele é alguém pelo qual entregou o filho que Ele tinha, para que morresse por mim e por você. E se Ele, que era Deus, morreu por mim e por você, porque nós, pecadores, não podemos renunciar ao pecado que nos obriga. Então saia daqui essa noite, sabendo que sem lenha, sem oração, sem meditação na palavra de Deus e sem santificação, o fogo se apaga. E se talvez você sente que o fogo está se apagando sobre o seu coração, o Deus que acendeu a chama do Espírito Santo no dia, Ele pode intensificá-lo aqui nessa noite. E se você sente que esse fogo já se apagou, peça a Ele que traga renovo sobre a sua vida, para que você possa sentir novamente o fervor do Espírito Santo sobre o seu coração e experimentar do poder de Deus como você nunca experimentou. Porque o que Ele tem para nós é glorioso e maravilhoso. Mas basta você escolher se você quer ou se você não quer. O Senhor não obriga ninguém a servi-lo. O Senhor não obriga ninguém a fazer a sua obra. O Senhor não obriga ninguém. Mas a partir do momento em que você decide servi-lo, sirva-o de verdade. A partir do momento em que você decide fazer a obra de Deus, faça de verdade, com integridade e com amor. Amém? E eu agradeço essa oportunidade. Convido vocês para colocar sobre os vossos pés, para que a gente possa orar, porque o tempo já se esgotou. Feche os seus olhos. Faça com o Senhor uma oração sincera. Esquece que o irmão que está do seu lado, da irmã que está do seu lado. Se puder, faça uma oração silenciosa, mas que seja sincera. Maravilhoso Deus, Deus Santo e poderoso. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos a Ti, agradecendo pela Tua palavra. E te pedimos, Senhor, que ela venha, Senhor, trazer sobre nós essa conscientização. Porque o Senhor tem para nós algo poderoso. E depende de nós vivermos o que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, existem pessoas aqui que um dia receberam o batismo do Espírito Santo.
e que aquele fervor do Espírito Santo não se ausente das nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro te agradecendo. Amém.